Durante todo este mês, começamos na última quarta-feira do mês passado, temos falado sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos recapitular alguma coisa que já falamos aqui, começamos a falar na quarta-feira, sobre o Espírito Santo de Deus na santificação. A salvação é um ato. Quando você crê em Jesus, você é salvo, você está salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. João 3,16 diz o quê? Quem lembra, fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é ter a vida eterna, salvação. Efésios 2, 8 e 9 é outro texto que deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração, que diz Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é um presente, salvação é uma dádiva. Você recebe pela fé. E quando você recebe, você a tem. Você está salvo. Já falamos que ao estar salvo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo de Deus é aquele selo, como antigamente as cartas, que eram papéis que eles enrolavam, os pergaminhos, os papiros, eles enrolavam, passavam uma cera, e a pessoa que estava enviando a carta, normalmente uma pessoa importante, ela tinha um anel, e ela punha marca naquela cera quente, e punha num receptáculo, um cilindro também, muitas vezes de cerâmica, às vezes feito de metal, às vezes até feito de madeira, e naquele cilindro, quem levava aquilo, quando chegava o destinatário, ao receber, ele olhava se estava intacto, o selo, aquela cera, e aí ele cortava, abria, porque o selo era a garantia de que a carta chegaria intacta. O Espírito Santo em mim e em você é o selo. Ele fechou. E agora você está salvo. E você vai chegar até o Senhor. Você está guardado. Esse Espírito que sela também o guarda, o protege. Por isso, Ele é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel. A salvação é uma coisa que não depende de mim, não depende de você, depende de você ter tido fé e é um presente que Deus lhe deu. E quando Ele deu, você recebe. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não retira um presente que dá. Não é como certas pessoas, eu dou e tomo. Não, Ele deu e fica. Você tem que receber, crer e ter aquilo. Às vezes até temos, mas alguns crentes não desenvolvem a fé, ficam balançando. Por isto, a partir da salvação, você tem que desenvolver a salvação, e isto é santificação. E é também, assim como a salvação é a ação do Espírito Santo, a santificação também é do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus presente. Alguém fala, não se fala muito no Espírito Santo, a gente tem que viver no Espírito Santo. A gente tem que sempre estar. E esse Espírito Santo em nós, ele que nos leva agora nesse caminhar, a salvação é um ato, a santificação é um processo. Cada dia você está chegando mais próximo, cada dia o Espírito vai dominando você. Mas ainda assim, como já dissemos, nós continuamos com a natureza carnal, a nossa carne. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 13 até o capítulo 3, versículo 3, nós lemos algo interessante, onde vemos 3 tipos de seres humanos. Há 3 tipos de seres humanos que esse texto mostra aqui. Vamos começar então. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ele está falando sobre o Espírito de Deus, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa natural, o ser humano como nasce, ele não consegue entender porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, a maioria, é o que temos na maioria do mundo, pessoas naturais, não tem. Mas aí, porém, a pessoa espiritual, versículo 15, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, quando recebemos a Cristo. Mas para isto, para conseguirmos discernir, temos que ser espirituais. Por quê? Porque há um outro tipo de pessoa. Pessoa natural, a pessoa que aceita Jesus, ela inicialmente é espiritual, porque tem o Espírito, mas, infelizmente, esses que têm o Espírito Santo, que era o caso desses crentes, chamados de irmãos desde o início da carta, elogiados no início dessa carta, mas Paulo diz a eles o quê? Eu, porém, irmãos, capítulo 3, versículo 1, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, mas porque vocês ainda não podiam suportar, nem agora ainda podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, antes de ter Jesus, pessoas naturais, perdidos, condenados, mortos nos delitos e pecados, você recebeu Jesus pelo Espírito Santo. Você agora passa a ter o Espírito em você. Originalmente você é espiritual. Você, assim que aceita Jesus, você tem o primeiro enchimento do Espírito. Você está cheio do Espírito naquele momento. Isso que o levou a se converter, a compreender, a ser convencido. Ele que convenceu você. E aí você começa a andar, mas infelizmente nem sempre o Espírito Santo está dominando. Você, muitas vezes, ao invés de ser espiritual sempre, você está na carne, carnal. O velho homem, no qual ainda existimos, porque a nossa mente ainda é contaminada pelo pecado, o nosso corpo ainda tem inclinação para o pecado, mas nós temos um novo homem. Para isto, o que é necessário? Consagração. E consagração, vamos lá para Efésios capítulo 5, a gente vê uma ordem que é sermos cheios do Espírito, mas antes desta ordem, eu quero colocar para os irmãos uma coisa interessante, que ele falando aos crentes daquela cidade lá de Éfeso, ele começa dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, versículo 15 do capítulo 5. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Tem uma versão que diz remindo o tempo, quase como que comprando o tempo. Tempo é dinheiro, e tempo, em todos os sentidos, é valioso. Como você está usando o seu tempo? Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E para eu entender a vontade do Senhor, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho que estar estudando a palavra do Senhor. Não existe outra maneira. Enchimento do Espírito, vida consagrada, é vida de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que tanta ênfase uma igreja cristã tem que dar ao ensino da Bíblia, ao estudo da Bíblia. Não há outra coisa. Temos que orar, mas temos que estar cheios da palavra de Deus para estarmos cheios do Espírito. E por isto, essa ordem que é dada também continua, enchei-vos do Espírito, e aí continua no versículo 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa consagração, temos 3 barreiras principais. A falta de forças para vencer a tentação, muitas pessoas falam, eu não consigo. Há uma área da minha vida que eu não consigo, não está dando. Eu não consigo vencer este hábito, eu não consigo vencer esta tendência, eu não consigo vencer a minha língua, eu não consigo vencer agora o meu dedo, né? Porque agora a gente fala, a língua está aqui na ponta do dedo muitas vezes, ou dos dedos, naquilo que você está digitando. Falta forças para vencer, falta poder para o serviço, essa falta de poder é uma barreira, a incapacidade de suportar provações ou sofrimentos. O crente vem bem, quando vem a provação, vem a enfermidade, vem o problema na família, ele se abala, ele chega a dizer, não consigo nem orar, nem ler a Bíblia, não tenho mais forças nem para vir à igreja. E a consagração, na verdade, você tem que reconhecer que Deus é Senhor de nossos corpos e nossos espíritos, de todo o nosso ser. O nosso corpo, como diz 1 Coríntios, lá no capítulo 6, é templo do Espírito Santo de Deus. O templo principal é aqui. E este Espírito que está em mim, que é o templo
cada vez mais. Para isto, como diz Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Todo dia. Começar o dia agradecendo pela noite, mas pedindo, Senhor, eu quero que o Senhor queime tudo aquilo que não serve, confesse os pecados, reconheça os seus erros, reconheça que Ele é o Senhor, que os planos desse dia têm que ser dele, os seus pensamentos têm que ser conduzidos por Ele, as suas decisões, as decisões dele. Por isso, a palavra de Deus novamente, ser cheio desse Espírito Santo é ser controlado por Ele, trazendo libertação do mundo, da carne e do diabo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não tem que vir novamente sobre mim, nem sobre você. Você não tem que ser, de novo, uma nova unção do Espírito, porque o Espírito está aqui. Na verdade, Jesus mesmo falou que rios de água viva fluirão, brotarão, eles vêm de dentro, como se viessem do ventre, aqui de dentro. O Espírito está aqui e o que tem que acontecer? Você tem que, à medida que vai confessando os pecados, que você vai abandonando, você vai permitindo e falando, Senhor, me encha desse, que o teu Espírito preencha. Na verdade, alguém já sugeriu que uma palavra para nós compreendermos bem o que é o enchimento é o preenchimento. Este Espírito tem que preencher todas as áreas, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas decisões, os nossos valores, o nosso olhar, o nosso pensar, a nossa ação, as nossas palavras. Ele tem que estar em tudo. Por isso você tem que ser controlado por Ele. E isso vai trazer libertação do mundo, da carne e do diabo. Porque ser cheio do Espírito é um mandamento, não é uma opção. Crente consagrado, portanto, crente cheio do Espírito, é dever, não é uma opção. Já disse aqui a experiência que eu tive com um crente há muitos anos atrás, um irmão querido, mas vivia uma vida e ele costumava criticar os outros. E um dia ele começou a falar, elencar uma série de defeitos de algumas pessoas que eram líderes na igreja dele. Ele era de uma outra igreja e eu falei, mas ele era mais velho que eu falava até, chamava ele de senhor, mas senhor, o senhor está fazendo umas coisas parecidas? Ele virou para mim, olha, eu posso, porque eu não sou consagrado. Ele disse consagrado, ele é um crente consagrado, ele não podia fazer isso, mas eu posso. Quer dizer, o crente carnal pode ser porque eu não sou espiritual? Não, você tem que ser espiritual. Você tem que ser cheio do Espírito, é mandamento do Senhor. Enchei-vos do Espírito, seja preenchido por esse Espírito. Isto é necessário para você realmente crescer em santificação, agradar a Deus e ter uma vida que faça sentido. Senão a sua vida cristã vai ser uma vida em que você vai levá-la arrastada. Aquele morno, nem frio, ou frio ou quente, porque morno, vomitar-te-ei. Na verdade, é aquela sensação, e eu vejo aí a referência a Jonas. Foi vomitado. Quer dizer, ele foi empurrado, ele foi fazer. 1 Coríntios 3,15 diz que muitos serão salvos como que pelo fogo. Aqueles que têm, todos os crentes têm um fundamento, que é Jesus, o alicerce, que Cristo é o fundamento, mas em cima do alicerce de Cristo, o que a gente está colocando? O que a gente está fazendo? Isso é vida de consagração, é o resultado disso. E aí, muitos vão ser salvos assim, como que pelo fogo, né? O crente churrasquinho. Vai chegar chamuscado no céu. Mas chega, porque o Senhor é quem mantém, Ele leva você, meio arrastado, e a vida cristã se torna uma vida assim. Você não tem prazer, vai ser salvo, lá no céu tudo vai ser diferente, mas aqui na terra, como você está vivendo? Vida sem alegria, vida sem poder do Espírito, é vida sem alegria, é uma vida cristã frustrada. Isso é uma coisa terrível, mas você sabe que você não é do mundo. Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu vivo numa angústia, eu preferia não ser crente. Como? Você não tem... eu quero o céu, é verdade, eu sei que Jesus fez tudo, eu sei que Ele é o melhor, mas eu não consigo resistir. Mas quando eu vou para lá, eu sou um peixe fora d'água. Mas eu venho para cá e a minha consciência pesa. Eu falei, então, meu irmão, não tem jeito, é consagração, é vida cheia do Espírito, não existe opção. É o normal. O crente cheio do Espírito é o normal. O crente carnal é anormal. O crente espiritual, não que você seja perfeito, mas você está crescendo. Nós falamos aqui em 1 Tessalonicenses 3,13, o que eu faço? Deixando para trás, abandonando as coisas que para trás ficam, e prosseguindo
para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Há várias coisas e várias metas que Deus vai colocando, mas eu tenho que olhar acima de tudo Jesus, olhando para Jesus. Como ser cheio? É você manter o pecado fora da vida, como disse, confessar o pecado e pedir que o Espírito Santo agora leve você a não voltar a cometer o pecado. Peça forças a Ele. À medida que você vai confessando, você vai percebendo as áreas fracas da sua vida e você tem que evitar aquilo. Às vezes é um tipo de amizade que você tem que cortar. Às vezes é um tipo de leitura que você tem que deixar. Às vezes é um site que você tem que deixar de acessar. Às vezes é uma coisa que você tem até que pôr para fora. Tem um filme famoso, que é A Prova de Fogo, muitos já assistiram, um filme que fala sobre casamento, e mostra que a luta do herói do filme era a pornografia. E ele tinha o problema de acessar os sites pornográficos. E mostra ele, quando ele tem um encontro assim, que ele reconhece isso, mostra ele com um taco de beisebol americano, quebrando, arrebentando o computador. Não sei se vai chegar a tanto. Mas Jesus disse uma vez, né? Se a sua mão faz pecar, arranca a mão. Se aquela mão está levando, então segura. É melhor você até ficar um tempo aí de jejum, de coisas, de acessos, a não ser aquilo que é profissional, que você precisa, mas em algum lugar perto, procure não fazer as coisas isoladamente. Consagrar-se a Deus, pedindo cada vez mais, e a cada dia, confessando o pecado, pedindo para ser cheio e falar, Senhor, eu novamente sou teu. Cada dia eu tenho que renovar o meu voto de fidelidade a Deus. Cada dia. Não é converter-me de novo. A conversão é uma vez. O novo nascimento é uma vez. Mas cada dia renovar. A Bíblia fala em renovação. Uma nova criatura que se renova cada dia. Revestir é uma outra expressão que é usada na carta aos Colossenses. Revestir. Revestir é você trocar roupa. Põe a roupa fora. Não é que nem a lavar. Joga para fora e põe uma roupa nova cada dia. Revestivos. Submeter-se totalmente ao Espírito Santo. Senhor Deus, eu não quero fazer nada sem que o Senhor me dirija. Em todo o tempo vou perguntar, esta é a vontade do Senhor? É esta a direção do teu Espírito? Como ser cheio? Aceitar a plenitude pela fé e andar na dependência dele. Confessa os pecados, aceita o perdão. O diabo luta com você nessa questão, que ele quer jogar na sua cara todo o tempo que não tem jeito, que você não consegue melhorar. Mas você tem que falar, Senhor, eu acredito, eu aceito o teu perdão, é a renovação a cada dia da tua vida em mim. O teu Espírito é presente em mim. E agora, Senhor Deus, eu creio que o teu Espírito me preenche, me enche mais uma vez. Em Atos capítulo 2, pela primeira vez é dito que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foi quando eles oraram em línguas estrangeiras, as pessoas entenderam a oração, glorificaram a Deus, aí Pedro se levanta e prega na língua deles, o aramaico, a língua comum deles, é quando eles se convertem, e ali é o primeiro enchimento. Mas depois vem as perseguições, vem uma série de coisas, a igreja se reúne novamente para orar, aquela igreja em algum lugar, e eles se reúnem e diz que o lugar que eles reuniram, eles começaram a orar, e ao invés deles pedirem que Deus eliminasse os inimigos, eles pedem que tenham forças para avançar, para poder pregar com mais ousadia. E aí a Bíblia diz que novamente eles são cheios do Espírito Santo. Mais tarde vai dizer que Pedro está cheio do Espírito Santo. Então o enchimento do Espírito é uma coisa que cada dia tem que ser novo e renovar, porque cada dia precisamos que ele novamente tome a direção. Dependência total. Os resultados, um caráter igual ao de Cristo. Alegria na comunhão com os crentes, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja e a reunião na igreja tem que ser para isso, não tem que ser para outro motivo. Aqui não é um encontro de amigos, aqui não é um encontro de pessoas legais, podemos jogar bola, podemos fazer uma série de coisas, podemos jantar juntos, podemos ter momentos de confraternização, mas acima de tudo, em tudo, nós temos que buscar a comunhão com os irmãos para que ela promova edificação e exaltação a Deus. Lembra da tríplice função da igreja? Tem que ser o tríplice alvo de cada um de nós. Qual é a tríplice função? Exaltar, evangelizar. O que é primeiro? Pode ser edificar, pode ser exaltar, pode ser evangelizar, tudo junto e misturado. As três coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu vou ter essa alegria
Louvor e gratidão constante, isso começa cada dia louvando ao Senhor, em tudo dando graças, em tudo dá graças, louvando no coração, começa com o louvor meu. E também sujeição uns aos outros, no sentido de amar ao meu irmão, ao ponto de dar ouvidos a ele, de respeitá-lo, de tratá-lo com dignidade, de não querer me vingar nunca, não revidar. Os resultados disso, vitória sobre o pecado, sempre. Direção em nossas atividades. O Espírito Santo vai dirigir você. Vitória sobre a natureza pecaminosa e Satanás. 1 João, no capítulo 2, Paulo vai falando de escrever filhos, escrevi pais, e ele diz uma hora, escrevi jovens. Eu vos escrevi jovens porque vocês venceram o maligno. Eu o escrevi a vocês jovens porque vocês estão cheios da palavra de Deus e têm vencido o maligno. Nós podemos. Não dá para viver uma vida impecável, sem pecado, mas dá para viver uma vida pecando cada dia menos. Isso eu não me canso de falar. Eu tenho que ter como meta pecar menos hoje do que ontem. E pecar menos amanhã do que eu pequei hoje. Porque cada dia eu posso crescer em santificação pelo poder do Espírito Santo. Ele dá poder para que eu sirva, para que eu testemunhe. Agora, para isso eu tenho que abrir a minha boca. O próprio Jesus disse para os discípulos, quando vocês forem, não tenham medo, abram a boca, e o Espírito Santo vai colocar em você. Mas você tem que abrir a boca, você tem que evangelizar, você tem que falar. Abra a boca e o Espírito Santo vai colocar para você o que deve ser dito. Um colega meu do seminário disse que quando a criança, a igreja dele fazia culto numa praça famosa do Rio de Janeiro, culto ao ar livre, todo domingo, antes do culto da noite, e eles iam para lá, e eles faziam duplas. E um dia ele ficou perto de um irmãozinho que era muito simples, um irmãozinho que morava no morro, no Rio, lá na comunidade. Aquele irmão era simples, mas era um crente, mas um homem simples. E eles estavam andando e de repente se depararam com um homem que ele percebeu que aquele homem era um camarada preparado, deveria ser professor, e começaram a conversar, e o homem começou a falar sobre filosofia, e o irmãozinho dizia só uma coisa assim: crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e a sua casa. E o homem falava, e ele toda hora, o jovenzinho, era um adolescente, e na época ele disse que ele não sabia o que fazer, ele queria sair correndo dali, e ele começou a puxar o irmão, e o irmão continuava a falar, e o homem começou a falar cada vez mais, o homem começou a falar, o que adianta Deus? E ele foi falando, e ele só repetia esse versículo, só o texto de Atos. Diz que no fim, aquele homem, e aí aquele jovenzinho diz que começou a orar. Falou: Senhor, faça alguma coisa, faça um milagre. Eu quero, mas o milagre que ele pedia é que eu me parasse de falar, que o irmãozinho parasse de falar e fosse embora. Mas o irmãozinho insistia. E aí ele pediu que faça um milagre. E ele viu aquele homem, aquele professor, sentar no banco da praça, chorando, aos prantos. Ele disse: Deus fez eu encontrar com você. O Espírito Santo de Deus, abra a boca, o Espírito Santo vai colocar e vai te dar o poder. Poder para testemunhar. Vitória nas provações, aflições, uma oração eficaz. E sempre dará a você condições, além de ensinar a palavra, de você ensinar essa palavra, de compartilhar da palavra. Uma boa maneira de aprender é compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Mas nós temos que tomar cuidado em não entristecer o Espírito Santo com coisas duvidosas, quando a gente permite algum pecado, quando a gente se recusa em fazer o serviço que Deus nos chama, quando nós estamos cheios de incredulidades e dúvidas, temos que cada vez estar mais pedindo isto. Cuidado com as coisas duvidosas, cuidado também com menosprezar a cruz de Jesus. Muitas pessoas estão menosprezando, e o que é dito pelo apóstolo Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo, estou crucificado com Cristo. Jesus Cristo mesmo mandou: tome cada dia a sua cruz e siga-me, morrendo cada dia mais para o mundo. A falta de amor, transigir sobre doutrinas fundamentais, por isso é importante conhecermos as doutrinas bíblicas. Entristecimento do espírito, quando negligenciamos os nossos deveres, quando temos orgulho e deixamos de pedir perdão, de reconhecer os nossos erros, quando nós negligenciamos muitas vezes a comunhão com os irmãos, negligenciamos o participar da igreja. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige. Hebreus 12 diz que o Pai ama, corrige a todo filho, a todo aquele a quem ele toma por filho. Nós temos que desenvolver, e esta correção é para isto, para nos aperfeiçoar. Vai nos conduzir à maturidade. E por vezes pode reprovar, mas quando você é reprovado, vem uma tristeza
que vai levar você a arrependimento. O apóstolo Paulo fala que a igreja, muitas vezes, tem que ser usada para chamar a atenção de algum irmão. Você, como crente, você tem o direito e o dever de, quando você ver alguém no caminho errado, falar com ele com amor. E se ele não ouve você, a Bíblia diz que você chame mais uma testemunha. E se ele não ouve, você chame a liderança da igreja. E, por fim, talvez ele tenha que ter algum tipo de disciplina. Se ele é crente, ele vai reconhecer o erro e vai, com aquela reprovação, vai ter maturidade. É interessante que muitas vezes Satanás é usado para correção. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne, ele reconhecia que aquele espinho na carne, pelo qual ele orou 3 vezes, e que não foi retirado dele, era um mensageiro de Satanás que vinha para Não era para bater no microfone, era aqui. Assim, sabe? Quando o cara está meio desmaiado e pá, é isso, é para acordar o sujeito. E ele reconhecia que o diabo vinha, e o mensageiro de Satanás, que era provavelmente aquela enfermidade, porque de Deus não vem nenhum mal, mas Deus permite que o mal venha para acordar você, para que ele não se orgulhasse da grandeza das revelações que ele tinha tido. Homens ímpios, por vezes, são usados até para reprovar. Israel é uma prova disso. Quantas e quantas vezes Deus deixou povos maus? Abacuque não consegue entender, por isso que Abacuque ora. O livro de Abacuque é um livro em que ele está estupefato. Como o senhor está usando um povo pior que o nosso aqui para corrigir? E Deus fala que ele usa quem ele quer para corrigir. Depois ele trataria com aquele povo, mas ele tinha que corrigir o seu usando os homens ímpios. E às vezes, até uma enfermidade, como no caso de Paulo, provavelmente o espinho na carne era uma enfermidade, Deus usa como um meio de correção. E algumas pessoas que só depois que se quebram e são quebrados fisicamente, se voltam para o Senhor. A vida vitoriosa sobre o pecado, devemos crer que a vitória pode ser nossa, você tem que crer na vitória e cada dia mais conhecer as provisões de Deus, como temos dito através da palavra do Senhor, orando cada vez mais. Esta oração que não deve ser apenas um colocar os pedidos, um SOS para Deus, mas um momento em que você, além de confessar, você vai louvar pelas bênçãos e você vai pedir: Senhor, mostra para mim o que eu tenho que fazer, ilumina-me para que eu aplique a Tua palavra na minha vida. Por isso que é importante você estudar a palavra em oração, perguntando ao Senhor, através da palavra, o que o Senhor quer dizer para mim, quais os mandamentos que estão aqui, quais as promessas, qual o pecado que eu devo evitar. E cada vez, no momento, após o momento de oração, após você orar, louvar, fala: preencha-me novamente do Teu Espírito Santo. Eu quero ter uma vida consagrada ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo.